Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal e nessa playlist em que eu estou falando dos livros que eu estou lendo em 2024. Minha meta são ler 24 livros durante este ano. E o livro que eu acabei de terminar é Nasceu do Coração, da Jaqueline Coriolano. A Jaqueline, ela foi minha aluna de uma das edições do curso de escrita criativa, uma das alunas mais participativas, uma escrita assim cativante. E eu lembro, que ela falava que queria contar a história dela em relação aos seus dois filhos, que foram filhos adotivos. E na edição deste ano de escrita criativa, eu estava falando com as participantes, uma das aulas online ao vivo, e uma delas falou que tinha também vontade de escrever o livro contando também sua história, sua trajetória, com toda a questão do processo de adoção. E eu lembrei da Jaque. Falei assim, gente, a Jaque falou que ia lançar o livro e com esse corre-corre, às vezes a gente não consegue ver. Enfim, entrei em contato com a Jaque, qual não foi minha surpresa. Ela tinha acabado de lançar esse livro, se não me falha a memória, ela lançou agora em junho de 2024. E eu falei com ela, eu quero um exemplar, comprei e pedi para ela me mandar. Então, esse livro aqui, Nasceu do Coração, ela é uma narrativa de uma experiência real. Então, a Jaque, ela tem dois filhos, um que ela adotou quando estava com 2 anos e o outro quando ele estava com 12, alguns anos depois, e que os dois são irmãos mesmo. Então ela fala toda a trajetória desses meninos de terem sido destituídos do seio familiar devido a más condições, abandono, negligência, como que eles são separados eu acho que se chama abrigos, nos abrigos, por faixa etária, então de 1 a 7 anos, de 8 a 12 anos, de 13 a 17 para 18 anos. Então esses dois irmãos tinham sido separados, e o irmão mais velho que cuidava do irmão mais novo, mas eles foram separados. E ela começa a falar todo o processo dela querer ser mãe, da busca, quando ela percebeu que talvez biologicamente ela não pudesse ser mãe, mas que tomou a decisão de adotar. É um livro que fala de esperança, fala de milagres, fala da revelação pessoal, quem acredita em Deus, o nome que você der, mas a revelação que você pode ter para a sua vida. Fala de paciência, de espera, do poder da oração coletiva e fala de muito amor. Ao ler essas páginas aqui, é impossível não sentir o amor da Jaque por sua família, por seus filhos, pelas crianças que ela encontra quando ela vai, começa a visitar os abrigos. E não é um livro literário no sentido de ficcional, mas é um livro cheio de afeto, quando você lê, como eu falei, sobretudo o amor, E o que eu gostei também do livro, antes de eu ter filho, eu pensava em ter 2 filhos biológicos e um adotivo. Eu lembro quando eu era casada, era uma das coisas que eu conversei com a pessoa, com então meu marido, o pai do meu filho, e acabou coisas da vida, a gente teve só um filho, não teve o segundo. Quando eu comecei a pensar no processo de adoção, veio pandemia e logo depois, um tempo depois, eu me divorciei. Mas assim, eu tinha muita clareza de uma coisa que ela traz aqui, que é bem dolorida, que são as crianças que são mais velhas, mais crescidas, que elas são preteridas, que elas não entram no perfil ideal, que muitas pessoas buscam o perfil ideal de crianças abaixo de 2 anos, de bebês, às vezes até com a questão de cor de pele ou de quaisquer questões de saúde que a criança possa trazer. Na época eu pensava em adotar uma criança que fosse uns 2 anos, mais novo que meu filho, ele já estava maiorzinho, mas acabou, como eu falei, foi ficando. Mas quando ela fala sobre a escolha do perfil, eu fiquei pensando nisso, que muitas vezes, sem querer, a gente acaba fazendo com que muitas crianças que poderiam ter lares, elas não tenham, porque a gente foca muito na idade menor. E uma coisa que eu não sabia, que ela trouxe aqui, eu achei isso muito bom, trazer de informação,
é que o tempo de espera para que uma criança que foi tirada do seio familiar e ela possa ser colocada, né, para adoção é muito grande. Tem sido revisto isso, a lei já melhorou, mas que às vezes é muito grande quando elas são colocadas nas listas de adoção, muitas vezes já estão com idade que já passou desse perfil ideal. Então a gente começar a pensar que perfil ideal é esse. Olha que interessante, a Jaque ela queria um menino, ela tinha tido uma revelação do nome dessa criança e ela queria um menino e ela estava buscando até 2 anos. E por um erro lá da data de informação desse menino, na verdade o que ela adotou tinha 3. Então, se não tivesse tido esse erro, essas inúmeras datas, né, ele estaria fora do corte, mas ele entrou como se tivesse 2 anos, depois que descobriu que tinha 3. E depois ela foi descobrir que ele tinha irmão. Uma outra coisa que tocou bastante é a questão que o irmão dele estava com uma família, estava indo em processo, né, de conhecer, de se familiarizar, mas a família desistiu da adoção. E eu fiquei pensando como muita gente faz isso, né? Você desistiria de um filho? Você teve um filho, de repente agora não dá mais, eu tô me divorciando, vou devolver o filho? Não, né? Então, no caso dela, da família dela, isso foi uma coisa, entre aspas, boa, porque ela pôde adotar e os irmãos estarem juntos, mas quantas crianças sentem essa questão da rejeição por serem devolvidas, né? Elas já foram rejeitadas de alguma maneira por suas famílias iniciais, sejam quais foram os problemas, né? E elas serem devolvidas, então isso chamou muita atenção. E teve um pedaço aqui, deixa eu até ver o que eu anotei, que eu me lembrei muito de um amigo querido, e eu vou ler página 66 a 68, sobre essa questão da idade, sobre essa questão até da maioridade deles, tá? Então deixa eu pegar aqui. E fala um pouco sobre o tratamento, né, que ela viu. Então, ó, visitamos ao longo do processo 2 abrigos. O primeiro visitamos na fase obrigatória e o segundo visitamos quando fomos conhecer o Miguel. As crianças são bem tratadas. Os locais são simples, mais limpos e arejados. Há atividades de lazer e todas as crianças vão para a escola. O que de fato me impressionou não foi a estrutura que conhecemos, e sim como as crianças são robotizadas, se é que podemos dizer assim, institucionalizadas. Tão pequenas e se vestem sozinhas, comem sozinhas sentadas à mesa, parecem adultos em miniatura. E não é uma questão de encorajar a independência, e sim uma necessidade real. Que tristeza sentir. Criança corre, faz barulho, sobe no sofá, espalha brinquedo e definitivamente não recolhe o grão de arroz que cai enquanto come. As crianças abrigadas o fazem. Pode imaginar uma criança com o olhar vazio? O pouco que ficamos foi suficiente para gerar necessidade de aproximação. Elas seguram seu braço, passam a mão no seu cabelo, espantam-se com seu brinco. Qualquer sinal de atenção desperta nelas o desejo de serem acolhidas. As crianças e adolescentes são abrigados conforme faixa etária. Foi assim com nossos filhos. Miguel e Daniel foram separados no momento do acolhimento, um em cada abrigo. Quantos irmãos separados? Quantos laços rompidos abruptamente, sem que eles, às vezes tão pequenos, sequer compreendam porque estão em meio a pessoas estranhas. Não consigo descrever a aflição que sinto ao pensar nesse momento. Daniel, o irmão mais velho, era o pai do Miguel. Era quem cuidava, dava mamadeira, dava banho, trocava fralda. Daquele momento em diante, viveriam separados. Um sem saber do outro, sem ter notícias, sem ao menos se verem. Naquela noite em que foram tirados de casa, imagino as incertezas que ocuparam a mente de Daniel, sem saber o que o futuro traria e o que seria deles. E o Miguel, tão pequeno, apenas 1 ano, sem seu cuidador. E aí outra coisa que ela observou, e aí eu lembrei desse meu amigo, é que é o seguinte, primeiro que as outras crianças às vezes vão para adoção e quem fica com aquele sentimento, por que não eu, por que ele, por que ninguém me quer, mais uma vez de rejeição. Mas o que chamou a atenção foi aqui, olha, a situação piora à medida que passam os anos, pois as crianças são trocadas de abrigo ao atingir a idade limite de onde estão, até que se complete 18 anos. Com a chegada da maioridade, são obrigadas a deixar a instituição. Isso mesmo.
Aos 18 anos completos, esses jovens sem família, em muitos casos, vão viver suas vidas por conta própria. Não me permito pensar em como farão tal coisa. Isso é demasiado além das minhas forças. E assim, eu tenho um colega, hoje em dia, ele já tem 40 e poucos anos, e ele falou sobre isso, né? Que eles são acolhidos, eles são bem cuidados na medida, né, de uma instituição, na medida que seja possível, mas que aos 18 anos vai, toma teu rumo. Então, sem nenhum preparo, sem ter tido uma questão familiar estruturada, seja lá o que estruturada signifique, mas sem ter tido isso, e eles estão no abrigo, têm todas as coisas e de repente, sem nenhum preparo maior, eles têm que tomar conta de si mesmo a partir dos 18 anos. Talvez você que está me vendo, né, está assistindo esse vídeo, talvez você tenha um filho de 18 anos que muito mal, sei lá, lava uma louça em casa, ou que você não consegue imaginar esse jovem dando conta de se sustentar, de se virar sozinho. Então, assim, são várias, eu trouxe só esse pequeno trecho, mas são vários momentos em que eu lia e eu chorava. Eu estava no metrô, lendo esse livro, eu li esse livro em poucas horas, mas eu lembro que eu estava no metrô e os olhos lacrimejando, e eu falei, caramba, como muitas vezes a gente não está com os olhos abertos para essas questões, por mais, por exemplo, eu como professora esteja mais próxima de algumas situações. Eu tenho alguns alunos que vêm, né, de abrigos, eles são alunos que têm tutores ou diretores de abrigo que tomam conta deles, mas essa realidade, como ela traz aqui, ela é algo que a gente precisa estar atento. Um outro trecho que eu separei para falar com vocês, página 75. Gente, tem vários trechos aqui, mas eu separei só alguns, né, para vocês terem uma ideia da delicadeza desse livro, da reflexão que ele nos traz. E aqui foi um trecho de uma oração, quando ela estava à espera. Eu não sei se você que está assistindo esse vídeo, talvez esteja também à espera do seu milagre, de ser mãe, ou à espera da fila da adoção. Nossa, ela contou que ela levou 2 anos para estar habilitada, né? Processo de habilitação para poder estar na lista das pessoas que podem adotar. Então, você imagina, 2 anos de espera, além de toda a espera anterior que ela passou ao tentar ser mãe biológica, né? E ela colocou aqui, a oração de uma mãe que espera. Confesso a ti, Senhor, toda a minha angústia de mãe que espera. Sou a mãe à espera de seus filhos. Há tanto amor em meu coração que por vezes transborda em lágrimas, à espera de receber minha herança para fim entregá-lo. Há tanto tempo espera que me resta pouca esperança. Mas, como a gente pode acompanhar ao final, é um livro que tem um final feliz, é um livro, como eu falei, de esperança, de milagre, e que eu gostaria que vocês também conhecessem, que vocês pudessem divulgar, conhecer o trabalho da Jaqueline Coriolano. Tá aqui na descrição do vídeo o Instagram dela, quem quiser seguir, também o link para você comprar o livro. E se você que chegou a esse vídeo, de repente chegou só por curiosidade pelos livros que eu tô lendo, tem um link aqui para você comprar. Mas se você chegou, de repente, devido à temática da adoção de filhos, né, da adoção de crianças, eu quero dizer que espero que essa oração da Jaque sirva também de consolo para você e que você consiga passar por esse processo e todo esse seu amor que está transbordante aí, como o da Jaque, possa chegar a uma criança que também vai te amar e te chamar de mãe. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.